E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Sejam bem-vindos à análise do episódio 9 de Dakaichi. É um episódio extremamente interessante, porque nesse episódio a gente vai ver a perspectiva do Takato de como tudo começou. Vocês lembram no episódio 7 que a gente viu a perspectiva do Azumaya, do dia em que ele conheceu o Saijo e tudo mais? Então, nesse episódio a gente vai ter essa perspectiva do Saijo Takato. É um episódio muito interessante e a gente vai ver que o Saijo ele não era bem como a gente teve essa perspectiva pela visão do Azumaya. O episódio começa com a gente vendo o Saijo bebê, o Saijo criança, o Saijo adolescente. E ele tá comentando o quão popular ele era, como as mulheres ao redor dele sempre adoraram muito ele. Então a gente vai ver que ele tá numa entrevista. Quando a entrevistadora fala que ele devia ser muito popular quando era mais jovem, ele humildemente ele diz que não, mas no interior dele ele tá respondendo pra si mesmo que ele sabe sim, ele sempre foi extremamente popular. Ele tem um relance, ele tem uma lembrança muito rápida de alguém falando pra ele: eu te amo mesmo que você me odeie. A gente já sabe que realmente foi o Azumaya que falou isso, só que o Takato ele lembra disso de uma forma muito vaga e ele não tem a menor ideia de quem seja essa pessoa. Também durante a entrevista eles mostram Saijo Suzuko. É uma senhora que era uma atriz local bastante famosa, bastante popular, e é a avó do Saijo e responsável por fazer o Saijo Takato ainda mais popular, porque uma vez vendo uma das falas dramáticas dela, ele se interessou pela atuação e ele diz pra ela que um dia ele queria poder atuar. E então ela responde pra ele que esse dia seria hoje. Então depois da entrevista a gente vai acompanhar o Takato e o Sasaki, o agente dele, na agência de talentos Nito, que é a agência que descobriu o talento do Takato, que ajudou ele nos primeiros trabalhos, para quem ele trabalha ainda. E ali a gente também tem um flashback da primeira vez do Saijo, ainda uma criança na agência. É muito legal, eu adoro as cenas do Takato criança, porque a gente vê que ele já era um menino muito bonito e extremamente popular. E lá ele recebeu de presente dos responsáveis pelo comercial que ele gravou no Havaí um vinho em agradecimento, porque graças ao bom trabalho dele, o comercial foi gravado muito rápido e tinha ficado muito bom. Quando ele vai embora, ele decide que ele vai aproveitar o último dia de folga antes de novas gravações que ele vai ter que participar pra beber esse vinho com o Azumaya Junta, e então ele vai direto pro apartamento do Azumaya. No apartamento do Junta, o Junta leva o Takato pra cama mesmo sob protestos e tal, e ele diz que antes do vinho ele quer ficar um tempo com o Takato. E no momento em que o Junta leva ele pra cama, ele começa a se lembrar do momento em que eles se conheceram. E é agora aqui que começam as perspectivas do momento em que eles se conheceram, que a gente vai ter do Takato. Vocês lembram tudo aquilo que a gente assistiu no episódio 7? Agora a gente vai assistir de novo pela visão do Takato. O Takato, quando vê o Junta, ele analisa o Junta de cima a baixo, todo o corpo, os músculos, a altura, e ele chega à conclusão, observando o Junta, de que ele aparentemente é um ator de alta qualidade. Só que ele continua observando dia a dia a capacidade, as encenações, o trabalho do Junta, e ele começa a perceber que não existe paixão no que ele faz. Então a gente chega à cena em que o Junta protege o Takato da água, quando uma água que era para simular uma garoa acaba escapando, uma espécie de tampão, que quer que seja, e muita água vai para cima dos dois e o Junta protege o Takato. E é aquele momento em que ele acaba quase beijando o Takato, só que o Takato consegue se desvencilhar dele quando a equipe de produção se aproxima. E ele sai correndo dali, entra no ônibus. Ele pede pra descansar no ônibus até que as gravações terminem. Chegando lá, quando ele fica sozinho, ele se vê desesperado, porque por um momento ele quase foi dominado pelo Junta, e aquilo deixou ele completamente desesperado. A gente vai ter uma perspectiva do Takato que a gente não teve até agora, porque na perspectiva que a gente viu do Junta, conhecendo o Takato lá no episódio 7 e tudo mais, o Takato parecia um homem completamente frio, que não se abalou com aquilo de jeito nenhum, e que parecia que todos aqueles acontecimentos durante as gravações daquela novela e tudo mais tinham sido importantes ou relevantes apenas pro Junta. E aqui a gente percebe que não, porque aqui é o ponto-chave
pra levar a tudo que vai acontecer, a tudo que vai fazer o Junta se apaixonar mais ainda pelo Takato. Inclusive o momento que leva o Takato ao hospital. Dentro do ônibus, desesperado por aquela situação, o Takato ele pega o telefone e liga pro Sasaki e pede para ele aceitar todos os trabalhos que tem aberto. O agente dele fica meio preocupado porque isso vai tomar muito tempo e vai ser muito exaustivo, mas ele manda ele aceitar todos os trabalhos e depois ele fala para si mesmo tudo que ele quer provar, principalmente para si mesmo, que ele não vai perder em momento nenhum pro Junta, nem como ator e nem como homem. O Takato fica exausto e febril de tanto trabalhar sem nenhum momento adequado de descanso. E o Junta é a primeira pessoa que percebe. É aquele momento, aquela cena onde o Junta percebe que ele tá doente e o Takato, pra afastar ele, acaba batendo na mão do Junta. Aquilo deixa ele bastante preocupado e apreensivo de ter tratado o Junta dessa forma também, mas a gente não sabia disso até esse episódio. E esse estado do Takato acaba levando eles àquele momento em que o Takato tá andando no corredor e por mais que ele lute contra, por mais que ele tente se manter firme, ele acaba desmaiando. E tudo que ele sente são braços quentes, um lugar quente envolvendo ele. É aquele momento em que o Junta sai correndo do elevador e segura o Takato quando ele vê ele caindo no corredor. A gente volta então pra cena que tá acontecendo no apartamento do Junta. E enquanto os dois fazem amor, o Saijo olha nos olhos do Junta e logo ele percebe que desde o primeiro momento, desde a primeira vez que ele olhou nos olhos do Junta, ele sabia que ele nunca mais ia conseguir escapar. Depois disso, o Saijo conversa com o Junta e como ele lembrou de todos esses acontecimentos, ele manda o Junta não tocar nele, literalmente não tocar nele, até que todos os trabalhos dele estejam concluídos, para que ele não fique exausto. O Junta fica bastante descontente com isso, mas acaba acatando. Então se passam alguns dias e a gente vai ver o Takato acordando com uma ligação do Junta. Ele tinha acabado de sonhar com a avó dele. Ele mesmo lembra que fazia algum tempo que ele não sonhava com ela, e ele sonha com ela no hospital. E ela fala para ele que ele tem uma postura, um profissionalismo excelente ao atuar, mas que quando ele fizer isso com o coração dele, ele vai pra longe, ele vai abrir as asas e ele vai voar. O Junta ligou apenas pra ouvir a voz do Takato quando ele acorda, e o Takato gosta disso no fundo, por mais que ele tente não admitir. É a estreia de O Ogro e a Folha Vermelha, aquela peça de teatro que a gente viu o Takato ensaiando com a Yagi Chihiro. Inclusive, o Osaka Kazuomi, aquele produtor de TV que viu os dois no aeroporto vindo do Havaí, ele tá assistindo essa peça também e aparentemente é um dos responsáveis pela divulgação da peça. Então quando começa a gente consegue assistir um pouco da história, é bastante divertido. O Takato ele tá incrível quando ele se veste com aquele cabelo comprido e aquelas roupas bem tradicionais, ele ficou maravilhoso. Durante a peça o Saijo ele começa a lembrar do Azumaya, ele começa a pensar no Azumaya Junta em alguns momentos. E ao longo da peça ele estranha muito isso, porque ele é um ator completamente profissional e focado. Quando ele entra no palco, ele domina a cena e ele consegue ter um certo domínio sobre as pessoas que estão atuando com ele, sobre toda a cena. E ele tá estranhando muito o fato dele não estar completamente focado como ele costuma ser. Inclusive, eu fiquei muito animado com a cena do teatro, porque teve algumas cenas de ação, algumas cenas de luta entre os personagens, e as cenas de luta foram muito bem animadas. Eu não esperava uma animação tão boa dessas cenas de luta de espada, por mais curto que tenham sido. Eu não esperava uma animação tão boa, tão interessante, porque não é o foco do anime. Normalmente esse tipo de cena, elas são deixadas um pouco de lado, eles não dão tanta ênfase a isso, eles não se preocupam muito com elas, mas elas ficaram muito boas. O Takato continua pensando no Azumaya e ele começa a pensar, a assumir, a confessar pra si mesmo como o Junta roubou a posição dele no ranking, roubou o protagonismo dele e mais do que tudo roubou o coração dele. O Saijo Takato ele começa durante a peça, durante a encenação, ele começa a pensar sobre isso. Inclusive, enquanto essa declaração interna do Takato pro Junta acontece durante a cena, a gente vai ver algumas penas brancas voando ao longo da cena, que é a característica da presença do Junta. Então ela transmite essa ideia de presença, essa ideia do Junta estar por perto enquanto o Takato está pensando e se declarando mentalmente para ele
que é uma coisa que o Takato não tinha feito ainda, ele não tinha nem assumido isso direito pra ele mesmo. As pessoas no público, o Kazuomi, inclusive o Chihiro, eles se impressionam com a paixão com a qual o Takato tá atuando nesse momento. E é muito interessante de ver, porque parece que todo aquele sentimento que ele tá passando agora, pensando no Junta, tá sendo colocado pra fora. E isso tá refletindo diretamente na atuação dele. As pessoas tão chocadas pela forma apaixonada como o Takato vem atuando. Ele já é um excelente ator, só que a situação, os pensamentos dele, botando pra fora tudo aquilo, acabam deixando a cena muito mais envolvente. Depois que a peça acaba, eles são parabenizados e principalmente a atuação do Takato é parabenizada por muitas pessoas. O Junta aparece para parabenizar o Takato pela peça e também para buscar ele. E o Takato meio que não gosta a princípio disso, porque ele tinha mandado ele não se aproximar dele até terminar as gravações e tudo mais. E o Junta ele se mostra muito triste por não ter participado da estreia, por não ter assistido a estreia do Takato. O Takato se comove com aquilo e ele promete que se o Junta terminar adequadamente todos os trabalhos dele, ele vai reservar um assento na última apresentação pro Junta. Quando eles estão indo embora, então, o Takato ele se lembra daquele momento no hospital em que a pessoa que ele escutou e que agora ele tem certeza de que é o Junta, perguntou pra ele se ele podia continuar gostando do Takato. O Takato então pensa que ele nunca respondeu aquilo, que tá na hora de uma resposta. Ele se lembra da avó dele, quando ele pensa, um dia eu vou responder ele lembra da avó dele dizendo pra ele que esse dia é hoje. Só que quando o Junta chega perto dele, ele acaba se assustando e ficando sem jeito pra responder, então ele acaba deixando o momento passar. Depois do encerramento e dos créditos, a gente vai ter uma cena do Hasegawa, o fotógrafo, ainda stalkeando os dois e tentando conseguir uma boa foto. Ele começa a perceber e ter certeza de que os dois são muito íntimos. Esse episódio foi pra lá de interessante, porque a gente sempre teve a perspectiva de que o Takato ele não se importava tanto com o Junta, que tudo aquilo que a gente viu o Junta passar quando os dois se conheceram parecia que não tinha refletido em nada pro Takato, e agora a gente vê que é diferente. Ver esse episódio inteiro pela perspectiva do Takato é muito legal, porque a gente vê que ele aceita tudo que ele sente pelo Junta agora, que ele pode não botar isso pra fora de forma tão simples como o Junta faz, ele pode não ser tão expressivo, tão transparente quanto o Junta, mas ele sente aquilo, ele tá começando a aceitar e afirmar pra si mesmo. E essa perspectiva foi muito interessante, saber que aquilo tudo que aconteceu, o Takato ele não estava simplesmente sendo frio, ele estava assustado com a situação. Os próximos episódios eles tendem a ser bastante problemáticos, e eu não estou dizendo problemáticos de realmente coisas problemáticas no episódio, eu quero dizer porque eles tendem a criar alguns problemas pros personagens, a história tende a criar alguns problemas para eles. O nome do próximo episódio é Vamos Terminar Junta, então isso deixa a gente bastante preocupado e apreensivo para os próximos episódios, que eu acho que faltam em torno de 4 para acabar o anime, e isso me deixa bastante triste porque eu adoro Takaichi. Deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou de ver finalmente a perspectiva do Takato sobre como tudo começou, da gente finalmente ver que o Takato realmente já tinha algum sentimento pelo Junta, que aquilo não é unilateral. Deixa o seu like se você gostou do vídeo para eu continuar fazendo vídeos sobre anime, para me deixar mais empolgado e ajudar bastante o canal a crescer. E se inscreve no canal se você é novo por aqui para acompanhar os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir até aqui, eu vejo vocês no próximo vídeo, um grande beijo, tchau, tchau!